Olá, meus lindezos e meus lindezos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, galera, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história. Yes, um pouquinho de mim. O meu testemunho de vida, mais ou menos. Sim, contando também a história da minha doguinha, a Lessie, que foi meu cão de serviço. Ela salvou minha vida inúmeras vezes. E eu vou gravar hoje aqui pra vocês a historinha dela. Então, chega de conversa fiada e bora pro vídeo. Galera, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de idade. Eu morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, era uma cidade bem pequena, porém turística, então ia bastante turista. E a gente já tinha um doguinho, né? E a minha mãe resolveu dar um doguinho pro meu irmão e pra mim também. E aí ela foi no canil que a gente comprou o Einstein, que é esse Border Collie lindo, maravilhoso, que tem heterocromia, que é essa diferenciação de cor dos olhos, e ele era lindo pra caramba. Infelizmente ele já faleceu já mais velhinho, já tinha uns 10 anos de idade quando ele faleceu. E aí minha mãe, ela deu esses dois cachorrinhos pra gente, o Hulk e a Lessie. Uma curiosidade deles, eles são gêmeos, eles nasceram da mesma placenta. Ambos já faleceram já velhinhos, mas o início da vida deles começou da seguinte forma. Eles nasceram e foram vendidos separadamente. E aí eles ficaram doentes porque sentiam falta um do outro, né? E aí os veterinários falaram, não, tem que voltar eles, tem que devolver eles para unir de novo os irmãos. E eles devolveram pro canil. Ou seja, esses dois collies, que é da raça Collie, do filme da Lessie, o filme da Lessie aqui? Por conta disso, eles não podiam ser vendidos separadamente. Então, o moço teve a grande ideia de vender eles juntos. Mas como que ele vai vender uma raça que custa R$1.200, R$2.000 mais ou menos, dependendo, juntos? Como que ele vai vender mais de R$2.000, R$3.000, R$4.000 em cão para uma pessoa só? Não tinha como. Então, o que aconteceu? Minha mãe ligou para esse canil, que foi o canil onde a gente comprou o Einstein. O Einstein de novo. Ele ainda era filhotão, ele tinha quase 1 ano de idade, quando a gente pegou os collies. E aí, a minha mãe ligou lá, viu que tinha collie, ela queria essa raça especificamente por causa do filme, que era um cão herói e tudo mais. E aí, o moço falou, olha, eu tenho 2 collies, só que eu não posso vender eles separadamente. E eu posso fazer uma promoção para você. Vender eles por, não lembro quanto foi minha mãe pagou, mas ela pagou em torno de vamos supor, 600, 800 reais. Sendo que uma fêmea custava quase 2.000, né? E aí ele falou assim, vai ser uma promoção tipo, leve 2, pague 1 e com metade do preço. E aí a minha mãe acabou pegando os 2, o que foi maravilhoso, porque acabou dando uma doguinha pra mim também, né? E eu ganhei ela com uns 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. E ela foi, tipo, minha melhor amiga, porque na minha infância eu não tive muitos amigos, assim, até os meus 11 anos de idade, mais ou menos, eu não tive muitos amigos pra compartilhar, pra brincar. Eu tinha 2 amiguinhas que eu ia na casa delas de vez em quando pra brincar. Às vezes elas iam na minha casa também. E a diferença de idade minha dos meus irmãos é um pouco grande, porque a minha irmã mais velha, ela tem 9 anos e meio de diferença de mim, e o meu irmão 4 anos. E o meu irmão é menino, é um homem. Então ele não queria brincar de boneca comigo nem de casinha pra ele, isso era chato. Ele queria brincar de carrinho, ele queria brincar com outras coisas. E eu acabava meio que brincando sozinha ou brincando com a minha mãe. Então a minha mãe acabou dando um doguinho pra mim e que foi a minha companheira, minha ajudadora emocional, como posso dizer? Meu cão de suporte emocional, e ficou brincando comigo a minha infância toda. E acabou que eu acabei treinando ela. Eu treinei ela brincando, porque eu pedia pra ela sentar, pra ela poder sentar na mesa, e a mesa era um tapete que tinha no meu quarto com uns brinquedinhos meus, e lá era a nossa casinha. Então ela sentava lá, ela ficava na postura, ela bebia água na xícara, ela comia raçãozinha no pratinho, toda uma lady, incrível ela. E aí, acabou que por observação, essa doguinha ela aprendeu a desligar e ligar PC do computador. Acreditem, gente, ela desligava e ligava o PC do computador. Ligar e desligar luz, interruptor da luz e
também abrir e fechar a porta. Isso foi incrível, porque mais pra frente ela usou isso a favor da minha vida, pra salvar a minha vida. Bom, vamos lá. Com o tempo, tal, a gente mudou daquela cidade. Ela sempre foi minha amiga, ela salvou a nossa casa de assalto. Tem várias histórias dela. Bom, com o tempo minha irmã cresceu e ela ficou mais velha, né? E a gente teve que mudar pra Rio Preto. Mas vamos voltar aqui um pouquinho a história pra te falar o porquê que ela salvou minha vida. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, não lembro exatamente, a minha irmã ela começou a ter, minha irmã mais velha, dores de cabeça. Ela tinha muitas dores de cabeça. E essas dores de cabeça incomodavam muito, eram praticamente crônicas, era bastante dor, né, que ela sentia. Então meus pais levaram ela no neurologista para saber o porquê dessa dor de cabeça. E levaram. O neurologista identificou nela uma doença que a pessoa nasce com essa doença. É a disritmia cerebral. É basicamente uma doença convulsiva, tá? Então, você sente dor de cabeça, ela pode causar dor de cabeça crônica, ela também pode causar convulsões, né? E não tem como se pegar ela, você nasce com ela. Ou seja, ela é passada de pai para filha, ela é hereditária. Então o médico decidiu fazer exame em todo mundo. E aí todo mundo fez exame. E descobriu que a minha mãe não tinha, meu pai tinha, mas não desenvolveu a doença, ou seja, não tinha sintomas nenhum, mas a doença existia. A minha irmã tinha, num grau um pouquinho mais elevado, porque ela já sentia dor de cabeça. O meu irmão mais velho também tinha, um pouco menor o nível dele, da disritmia, e eu também tinha, só que bem pequeno o meu nível, eu era que tinha menos disritmia lá, tipo, eu era que menos tinha risco de ter convulsão ou de ter dores de cabeça crônica, coisa assim. Então todo mundo começou a tomar remédio, menos meu pai, que não desenvolveu, não tinha nenhum problema na vida dele, né? Ele não tinha risco nenhum de convulsionar. A única coisa que aconteceu foi que, por nós sermos filhos dele, nós também tínhamos a disritmia. E no nosso caso, a doença evoluiu. Aí, nós tivemos que tomar remédio por precaução para não ter convulsões. E tratar a disritmia, diminuir até normalizar totalmente. E o que aconteceu? Eu tomava meio comprimido do Depakote, que é um remédio que é aceitável dar para uma criança de 6, 7 anos de idade e tal. Tudo bem, meus irmãos também tomavam, eles tomavam uma quantidade um pouquinho maior que a minha, tipo um comprimido, eu tomava meio comprimido por dia. Isso era só prevenção e tratamento, apenas. Então não afetava em nada na minha vida. Aí o que acontece? A minha irmã, ela cresceu e decidiu fazer medicina veterinária. Nós tivemos que sair da cidade que nós morávamos para poder ir para uma cidade maior, porque a nossa cidade só tinha uma faculdade, uma só, e não tinha medicina veterinária lá. Então nós tivemos que mudar para uma cidade assim, um pouquinho maior, que tivesse mais faculdades e mais oportunidades. Bom, nós chegamos aqui, ela passou em medicina veterinária, fez medicina veterinária e tudo mais. Minha irmã é uma excelente veterinária. Se quiser, vou deixar aqui o Instagram dela para vocês entrarem em contato. Ela é uma excelente veterinária. Bom, até aí tudo bem. Só que eu já tinha dificuldade de aprendizagem na escola, desde muito tempo. E por isso minha mãe, ela fez pedagogia para me ajudar, porque ela sabia que eu tinha alguma dificuldade de aprendizagem, porque ela acreditava que eu não era burra, porque eu não sou burra, né? Tipo assim, todo mundo falava que eu era burra, que eu era doente e essas coisas. Sim, eu sofri muito bullying por causa da minha dificuldade de aprendizagem. Se vocês quiserem, eu posso gravar um pouquinho mais pra vocês sobre a dificuldade de aprendizagem e como que foi esse processo todo, tá? Mas aqui eu vou contar um pouquinho dos testemunhos de vida e sobre a história da Lessie. Bom, aí o que acontece? Por conta dessa dificuldade de aprendizagem que eu tinha, eu estudava numa escola particular na época. E a escola identificou que eu tirava notas muito baixas em português, matemática, em aulas teóricas, e nas aulas mais práticas eu ia muito bem. Então, eles pediram exame de QI, eles pediram vários exames, e acabou que minha mãe, ela fez todos eles. Inclusive no exame de QI, o meu QI é muito alto. Eu não sabia. Minha mãe me contou depois de adulta. E aí, gente, eu fiz todos esses exames e eu tive que participar de uma equipe multidisciplinar. Eu tive que ter essa equipe multidisciplinar para identificar qual era a minha dificuldade de aprendizagem, meu transtorno de aprendizagem, que é basicamente que eu não aprendo da forma tradicional. Eu aprendo diferente.
Eu aprendi de uma forma diferente do que as pessoas comuns que não têm a minha dificuldade de aprendizagem, meu transtorno de aprendizagem, ok? Bom, então eu fiz essa equipe multidisciplinar, meus pais contrataram essa equipe multidisciplinar, incluindo fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagogo, neuropediatra e tudo mais que precisa. E então teve que mudar do neurologista que identificou a dissitimia para um outro neurologista, que era um neuropediatra apenas para mim, para que eu pudesse identificar a dislexia e o déficit de atenção e hiperatividade que eu tenho. E, enfim, esse médico, ele cometeu um erro muito grande e muito ruim. Então, médicos, por favor, olhem os exames dos seus pacientes, tá bom? Eu sei que isso é ridículo estar pedindo, mas ele não quis olhar os meus exames, exames que eu fazia desde os meus 5 anos de idade. Não vou expor ele, lógico, né? Mas, porque já passou, já foi. Hoje eu nem convulsiono mais, mas por conta dele a minha vida ficou em risco e eu fiquei por um fio da vida várias vezes. Bom, ele não quis ver os meus exames e ele perguntou para os meus pais a seguinte pergunta: ela já convulsionou? Aí eles: não, nunca convulsionou, mas é preventivo. Explicou o que o médico explicou pra gente. Aí ele falou: não precisa, pode tirar esse remédio. Ele mandou tirar o remédio que o médico anterior pediu pra eu tomar durante um bom tempo, pra curar, né? E lembrando, a minha dissitimia era um nível bem, quase normalizado, ok? Voltando aqui. Aí a gente, depois de ter feito todo o trâmite para identificar a dislexia e o TDAH, nós chegamos para o retorno do médico, do neurologista, do neuropediatra, e ele falou assim: olha, a Sara, ela tem déficit de atenção e hiperatividade e o tratamento é medicamentoso. Porém, o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade tem 2 opções, tá? Caso você tenha um filho com déficit de atenção e hiperatividade: não medicamentoso e medicamentoso. A pessoa pode escolher tomar Ritalina ou não tomar Ritalina, ok? Existem 2 formas e os médicos geralmente não dão essas 2 formas, eles dão o medicamentoso. O que aconteceu? Eu não estava tomando o anticonvulsivo que eu tomava, né? Porque ele pediu para tirar. E ele me deu Ritalina para tomar. Então, e aí o doutor, ele resolveu me dar Ritalina para tomar. Bom, a Ritalina, ela acabou acelerando o processo da dissitimia. E uma criança que não tinha risco nenhum, apesar de ter a dissitimia, não tinha risco nenhum de ter convulsões, nem dor de cabeça crônica, eu comecei a ter os 2. Uma semana tomando a Ritalina, eu tive a minha primeira convulsão. A minha primeira convulsão foi o seguinte: só uma observação, a Alessia sempre dormia comigo porque, ela era minha melhor amiga, então ela sempre dormia comigo no meu quarto, sempre pedia pra minha mãe deixar ela no meu quarto. Bom, uma semana tomando Ritalina, e teve um dia que os meus irmãos, eles foram pra escola, e a minha mãe deixou eu faltar porque ela viu que eu tava muito cansadinha e deixou eu ficar em casa. E aí, estava só eu e minha mãe em casa, meu pai estava de plantão, e meus irmãos na escola. Já eram umas 8, 9 horas da manhã, mais ou menos. E eu estava dormindo e a Alessia dormindo ao meu lado. E a Alessia acordou assustada. E ela começou a acender as luzes, abrir as portas e ficou tentando abrir a porta do banheiro, que minha mãe estava no banheiro se arrumando. E aí a minha mãe abriu a porta do banheiro, seguiu a Alessia e quando ela chegou no meu quarto estava convulsionando. Ela pressentiu que eu ia convulsionar a Alessia. E a partir daí, toda vez que eu fosse convulsionar, ela avisava meus pais, ela avisava meus irmãos, ela acordava todo mundo em casa para poder me socorrer, para que eu tenha um socorro. Bom, esse médico cometeu um erro. Depois que eu tive minha primeira convulsão, eu fui pro hospital e lá eles me deram um anticonvulsivo, mais forte do que eu tomava. E o médico, ele fez um exame e, bom, ele falou, realmente ela tinha dissitimia mesmo. Ele estava duvidando que eu tinha dissitimia. Ele pediu os exames antigos meus, e aí meus pais levaram os exames antigos, e aí ele olhou. E por conta dele eu praticamente quase morri, né? Porque uma convulsão, se você fica muito tempo convulsionando, ela não passa. Ou se você não tem um socorro adequado, você fica batendo a cabeça na parede e acontece várias complicações que a pessoa pode falecer.
Assim como já aconteceu com várias pessoas que não tiveram socorro, não tiveram um doguinho que pressentisse isso, né? E acabaram falecendo, inclusive famoso, entende? Então, e eu nem ia sentir porque eu tava dormindo, eu convulsionei dormindo. E se a Alessia não tivesse avisado, provavelmente teria complicações. Mas enfim, esse médico acabou falando pra eu tomar um anticonvulsivo, Trocamos de médico. Logo depois dessa consulta, a gente voltou pro nosso médico antigo. Eu voltei pro meu médico antigo e ele falou, então... Ele não poderia falar isso, né, pra todo mundo, ele poderia falar isso num tribunal, porque seria errado falar de outro médico, mas ele falou, então, ele estragou um pouquinho com o trabalho que a gente estava fazendo, não é mesmo? Mas vamos cuidar disso. E eu passei 3 anos, mais ou menos, convulsionando. Foi 1 ano tendo convulsões, 1 ano e meio, mais ou menos, tendo convulsões externas, quase 2 anos, na verdade, tendo convulsões externas graves, então, tipo... a minha última convulsão externa, eu tive um mal convulsivo. O mal convulsivo é quando você tem várias convulsões, uma atrás da outra, seguida, sem muita pausa, de 5 minutos ou menos. Pelo que eu entendo é isso, tá? Eu não sou médica, não posso explicar, eu só sou a paciente que passou por isso. E na última convulsão eu tive algumas complicações, eu já tava ficando sem pulso, né? E então, tipo, eu quase morri várias vezes. Se não fosse pela Alessia de madrugada ter acordado 10 minutos antes de eu convulsionar, era incrível, porque ela acordava e avisava todo mundo. Ela acendia as luzes da casa toda, abria a porta do quarto do meu irmão, acordava meu irmão e ficava tentando abrir a porta do quarto dos meus pais. Bom, se não fosse pra Alessia ter feito isso, provavelmente eu tinha convulsionado e teria morrido, porque ninguém estaria sabendo que eu tinha convulsionado, né? Porque a convulsão é algo traiçoeiro, ela chega de repente, você não tem aviso prévio e é do nada. E se eu tivesse... Bom, isso vai ser para outro vídeo, tá? A importância de um cão de serviço para pessoas que convulsionam ou pessoas que têm qualquer tipo de problema que precisa de um cão que avise ele. Bom, isso eu vou deixar para outro vídeo, mas eu agradeço a Deus por essa cachorrinha que salvou várias e várias vezes a minha vida. E se não fosse por ela, provavelmente eu estaria aqui. E bom, gente, hoje com o tratamento... Pessoal, eu vim gravar aqui pra vocês. Tô horrível, gente, não repara não. Tô editando vídeo, é desse jeito que eu edito vídeo. Eu vi que a câmera parou de funcionar, né, nesse momento. Acabou bateria, acabou memória, acabou tudo, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma tenha ajudado vocês, ou emocionado, ou tenha sido informativo. É uma parte da minha vida muito importante. Hoje eu já não convulsiono mais, graças a Deus. A Alessia faleceu em fevereiro de 2017. As leis para liberar cães de serviço para pessoas com outros problemas além de cegos e surdos foi aprovada só em 2019. Então, se você sabe como agilizar esse processo para uma pessoa que convulsiona, uma pessoa diabética que precisam dar aos crianças do espectro, agilize, comenta aqui adestradores que fazem esse processo, até de cães de apoio emocional, que é muito importante, tá? Então é isso, siga a gente nas redes sociais. Muito obrigada, um beijinho, fui!